A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, já no mês de março de 2025, estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós temos como tema a defesa da fé cristã. No domingo de 2 de março de 2025, o domingo que vamos estudar, vamos ver a lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? É uma doutrina fundamental da nossa fé cristã. O Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Eu vou ler um texto inicial e, em sequência, vamos estudar a Palavra de Deus. Espero que você esteja bem, os seus estejam bem e que você possa passar momentos agradáveis se inteirando das verdades contidas na Escritura Sagrada. O texto que gostaria de ler com os irmãos é João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e ele vos dará outro Consolador, falando do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus falando de forma bem clara que a experiência cristã também tem a graça de conviver com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra, nos dá graça, Senhor, durante o estudo que vamos efetuar nesta oportunidade, que o Teu Espírito possa estar falando aos nossos corações. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, na lição de hoje, eu quero mostrar 3 coisas para os irmãos. Primeiro, vou mostrar o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Nós estamos vendo que Jesus é Deus. E hoje vamos ver que o Espírito Santo também é Deus. Então, a Trindade está composta de 3 pessoas: o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Também vou mostrar como as testemunhas de Jeová tentam refutar a nossa doutrina. E, em terceiro, como nós devemos receber as testemunhas de Jeová. Então vamos lá para a primeira parte, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E para isso, como sempre, nós vamos ler textos da Escritura Sagrada,
porque é ela que contém a verdade que Deus nos revelou para o nosso entendimento e graça. Então, a primeira coisa que nós vemos que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 a 4. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então nós vemos aqui Pedro falando, olha, que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. E depois ele complementa. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus, afirmando a pessoa do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como Deus. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o apóstolo Paulo lembrando a igreja, olha, quando vocês aceitaram Jesus como Salvador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, veio habitar no seu corpo. Hoje não há mais a importância do templo em Jerusalém, onde Deus habitava. Agora, todos os crentes em Jesus são templo do Espírito Santo. Tremenda responsabilidade. Deus em nós. 2 Coríntios 3:17, o apóstolo Paulo confirma: ora, o Senhor é o Espírito, com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, esses versículos, tem muitos versículos na Bíblia, estamos vendo só alguns, por causa do nosso tempo, mas que dá para você entender perfeitamente que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo tem os atributos de Deus. Primeiro, ele nos ensina a lembrar das palavras de Jesus. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus falando para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, já antecipando sua morte, crucificação e ressurreição. Mas ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo que agora habita em nós, como seu templo, ele faria lembrar todas as coisas àqueles discípulos do que Jesus tinha dito. Por isso, os evangelhos atestam da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por aqueles que conviveram com Jesus e o Espírito Santo os fez lembrar de todas as palavras que Jesus tinha falado para registrá-las com exatidão. Isso é muito importante. Registrá-las com exatidão, lembrados pelo Espírito Santo. Um segundo atributo do Espírito Santo como Deus é dar esperança, alegria e paz. Romanos 15:13. Fala Paulo: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para
que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ele opera e distribui dons como quer. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós vemos lá, você pode ler 1 Coríntios 12, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Dons de língua, dons de profecia, dons de cura, todos esses dados pelo Espírito Santo de Deus. E nós continuamos vendo as obras do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo são obras de Deus. Primeiro, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Portanto, essas palavras são muito importantes, que nos lembram que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Não somos nós. Então, nós, quando evangelizamos, devemos levar a palavra de Deus mostrando essas coisas para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração daquela pessoa e ela se quebrante e entregue a sua vida para Jesus. Regenera e renova. Tito 3 e 5. Outra obra só possível a Deus. Não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E vivifica os nossos corpos mortais, obra divina. Romanos 8 e 11, diz Paulo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, se vocês são templo do Espírito Santo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nós que somos templos do Espírito Santo, por isso, fomos convencidos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Vem o Espírito Santo habitar em nós, ele nos auxilia no combate às tentações e quando Jesus vier, se estivermos vivos, seremos transformados. E se estivermos mortos, o nosso corpo será vivificado pelo Espírito Santo de Deus para nos encontrarmos com o Senhor. Esses versículos mostram de maneira clara e direta a deidade e os atributos e as obras do Espírito Santo. Espero que eles tenham te ajudado nesse propósito. Agora, uma segunda coisa que eu falei que ia ver com os irmãos é como as testemunhas de Jeová, elas tentam refutar a nossa doutrina. Eles têm uma tradução própria, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma versão da Bíblia usada pelos testemunhas de Jeová para destacar alguns versículos que ilustram que a crença do Espírito Santo não é Deus. Então, veja o perigo. Durante séculos, tradutores, linguistas, especialistas traduziram a Bíblia Sagrada. Temos algumas versões cristãs. Pessoas do mais alto nível cultural,
nessa área da língua. Traduziram as versões e trouxeram até nós. Agora os testemunhas de Jeová falam, não, toda essa cultura é inútil, eles estão errados. Russell, o nosso fundador, ele está certo, ele que fez a versão correta. Percebem? Não é possível refutar a Bíblia Sagrada a não ser que você modifique o que está ali escrito pelos servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, como nós vimos. Então, a palavra de Deus foi modificada nessa versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E aí eles usam alguns textos que nós vamos ver a seguir, mas só um adendo. Não é só os testemunhos de Jeová. Os espíritas também. Tem um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. E Allan Kardec acreditava que o espírito, ele chama espírito de verdade, não chama Espírito Santo. Fazia parte de uma falange de espíritos superiores que auxiliavam na codificação da doutrina espírita. Então nós vemos também que um outro livro, não exatamente uma tradução como dos Testemunhos de Jeová, mas um outro livro escrito por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, ele dá uma interpretação particular ao que os servos de Deus, apóstolos de Jesus, escreveram, e seguidores de Jesus como Lucas, e agora dá a sua própria versão. Então, veja sempre, atente para isso. As pessoas que querem refutar a Bíblia Sagrada, elas escrevem outras coisas que não estão escritas na Bíblia Sagrada e dão a sua própria interpretação, como fizeram as testemunhas de Jeová com a sua própria tradução das Escrituras. Então, na tradução das Escrituras, segundo as testemunhas de Jeová, nós já vemos algumas modificações. Por exemplo, lá em Gênesis 1 e 2, eles dizem assim, a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água profunda. E a força ativa de Deus, aqui não é o Espírito Santo. Na nossa Bíblia está o Espírito Santo, o Espírito de Deus com letra maiúscula. Aqui está com letras minúsculas, a força ativa de Deus. Movia-se por sobre a superfície das águas. Aqui o termo força ativa é usado em vez de Espírito Santo, como em todas as outras traduções. Lá o Salmo 104 e 30, eles também modificaram. Envias o teu Espírito, letra maiúscula. Toda vez que eles se referem ao Espírito Santo de Deus, eles usam letra minúscula. E eles são criados e fazem a superfície da terra ficar nova. Esse versículo mostra o Espírito como sendo uma força enviada por Deus. Não é uma pessoa, não é a terceira pessoa da Trindade. Mateus 3,16, eles também modificam. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus, com letra minúscula, descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo aqui é descrito como algo que desce sobre Jesus, mostrando uma separação entre Deus e o Espírito. Então, eles não conseguem compreender a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Então, eles dão uma interpretação particular, como fazem lá em João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, aqui o Espírito Santo com letra minúscula,
Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. O Espírito Santo é enviado pelo Pai, indicando uma distinção entre Deus e o Espírito. Uma maneira muito fraca de refutar a doutrina dos apóstolos. Atos 2 e 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, aqui novamente com letra minúscula, e começaram a falar em diferentes línguas, assim como o Espírito, aqui também letra minúscula, lhes concedia que falasse. Então, eles se explicam dizendo que o Espírito Santo é algo que pode encher as pessoas e lhe conceder habilidades, mostrando a sua natureza como uma força ativa. Então, eles batem nessa tecla de força ativa para ensinar uma doutrina contrária ao que foi ensinada pelos apóstolos, como o Espírito Santo de Deus sendo uma pessoa. Esses versículos, eles refletem a interpretação das testemunhas de Jeová sobre a natureza do Espírito Santo como uma força ativa de Deus e não como uma entidade divina separada. Como devemos receber as testemunhas de Jeová? A terceira coisa que eu prometi trazer para os irmãos. Eu recomendo que nós sigamos o conselho de 2 João 1 e 10. O que João aconselhou nesse versículo: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então não adianta ficar debatendo. Mostre a verdade. Não recebe em casa. Porque eles não vão ler as nossas traduções da Bíblia Sagrada. Eles vão ler a deles. E ali eles vão tentar convencer você de que durante séculos a doutrina dos apóstolos não é como ensinada nas diversas traduções feitas por homens cultos, especialistas, linguistas, que trouxeram a verdade, mantendo a pureza da doutrina dos apóstolos que nós fazemos questão de ensinar até hoje. Que Deus te abençoe e que você possa guardar isso no seu coração. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Os testemunhos de Jeová refutam ou tentam refutar essa doutrina bíblica, usando uma nova versão das Escrituras Sagradas. Os espíritas também fazem isso usando o Evangelho segundo Allan Kardec. João fala, olha, não recebam essas pessoas que não trazem essa doutrina na sua casa. Eles estão trazendo um engano e podem envenenar toda uma família. Que Deus te abençoe. Vamos orar, quero orar por você, pela sua casa, e para que o Espírito Santo te dirija, faça morada no seu coração, e naquele dia nos ajude a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não tem Jesus no coração, saiba que o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir essas palavras, porque é Ele que te convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Que Deus possa te abençoar. Senhor meu Deus, que Deus, meu Deus, que tu possas abençoar teus servos, guardando a doutrina dos apóstolos, nos fazendo lembrar da tua palavra santa que nos
protege de doutrinas heréticas que nos tentam afastar da verdade. Oramos, Senhor, para que Tu dê conhecimento a todos, todos possam, diante da Tua palavra, reconhecerem que o Espírito Santo, o Teu Espírito, é Deus. Abençoa os Teus servos, a casa dos Teus servos, que o Teu Espírito possa estar guiando os Teus servos, possa estar orientando e possa estar convencendo do pecado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.